A gente recebe aqui na Band o técnico Tite, o auxiliar Kleber Xavier, antes da Copa do Mundo. Primeiramente, muito obrigado, professor Kleber, por atenderem a Band e por estarem nos recebendo aqui antes da disputa da Copa do Mundo. Diogo, prazer é nosso para poder falar e daqui a pouco comentar alguma coisa a respeito da seleção. Kleber, um prazer. Prazer é nosso, é bom falar sobre o nosso trabalho, falar sobre o futebol. Professor, diferente de muitos técnicos da história da seleção, o senhor teve uma metade de ciclo até 2018, depois um ciclo completo até 2022. O que isso significa, véspera da disputa da Copa do Mundo? Especificamente, nos últimos 13, e nós estávamos com o Vinícius conversando a esse respeito, nas últimas 13 Copas do Mundo, eu sou o 5º técnico que consegue fazer um ciclo inteiro de 4 anos de preparação. Foi Zagallo 2 vezes, foi Parreira, foi Dunga e agora comigo. Então, isso dá uma preparação melhor, isso te dá um ciclo melhor, isso te dá a oportunidade de conhecer melhor os atletas, de experiências táticas diferentes, de errar e acertar mais nos amistosos, e de desenvolver formas táticas que a gente possa preparar e serem importantes para a Copa. Dá mais tempo para errar, o senhor falou. É bom errar antes da Copa do Mundo? É um processo de ensaio e erro, de erro e acerto, de ver onde produz mais. Às vezes, teoricamente, tu imagina que está certo, mas tu vai encontrar alguma solução que ela vai ser melhor daquela que tu já está. E só um ciclo inteiro, e só um processo inteiro lhe te permite isso. E esses 4 anos foram importantes nesse aspecto. Mas para uma Copa é diferente, porque o senhor pode aparecer um jogador faltando 30 dias para a Copa do Mundo, um fenômeno daqui a pouco. São coisas que são imponderáveis. O imponderável, como é que se trabalha? O imponderável deixa para o imponderável, deixa para o excepcional. O excepcional é excepcional porque ele surge de uma forma aleatória. O que nós não temos é fechar uma situação, dizer, já está definida, a coisa vai ser assim. Não. E eu não estou falando isso para ser simpático com ninguém, eu estou falando aquilo que eu acredito. Então, ter possibilidade de grandes profissionais surgirem e nós estarmos acompanhando é a nossa função. O que é mais difícil, Kleber, nesse imponderável, nessa preparação para a Copa do Mundo, podendo auxiliar o Tite para escolher os melhores para a competição? A gente está observando, a observação tem que ser cada vez mais profunda, né? Isso nos dá a condição, a gente trabalhando diariamente na CBF, podendo viajar dentro do Brasil, fora do Brasil, acompanhando esses jogadores de perto, falando com eles, falando com as suas comissões, né? Tendo profundidade nessas observações. Nesse ciclo inteiro, a gente conseguiu desenvolver maneiras de jogar diferente, né? Chegamos agora com 3 maneiras que a gente trabalhou nessa sequência e vai ter oportunidade de trabalhar agora nos 2 jogos amistosos. E se caso, nesses últimos dias, surgir algum atleta novo, esse imponderável que se colocou, ele entra dentro de um processo já trabalhado, fica mais fácil para que ele desenvolver, né? É o coletivo que determina e que dá a tranquilidade para que o atleta desenvolva o seu individual. A gente vai para uma Copa com 26 atletas, a gente olhando para o banco tem 15 opções, essas 15 opções com bastante característica, com bastantes opções, se a gente precisar mexer na estrutura de um jogo, a gente mexer. Esse jogador que é observado, o atleta que é observado por uma Copa, o povo brasileiro fala muito sobre o Pedro, e eu sei que vocês já responderam várias vezes sobre o Pedro, e a pergunta que eu queria fazer é sobre a característica. É o Pedro como jogador ou é a característica dele que poderia estar em qualquer outro jogador, seria observado para a competição? As duas. É da característica, mas é da alta performance, é do desempenho em alto nível. Mas é assim, eu digo assim, que aquele jogador que mais se aproxima da característica Fred, do jogador de área, do jogador de bom cabeceio, do jogador que tem inteligente para a tabela, que não vai ter transições em velocidade, porque não é característica, mas aí tu vai ter outros jogadores que podem te emprestar isso, mas que para alguma situação dentro de um jogo ele possa ser importante. Associado a isso é o bom da performance dele na equipe onde ele está.
O Dorival foi muito feliz nesse reajuste da equipe do Flamengo, tendo 2 atacantes, tendo um meia, uma composição de 3 meio-campistas para dar essa liberdade maior. Então, o performar dele, juntamente com as características, é que dá essa perspectiva de poder utilizá-lo. O senhor queria ter visto ele mais? Ele foi convocado conosco ainda na época do Fluminense. Eu não estou assegurando, diz que ele vai ser convocado, estou dizendo que é uma situação, tomara que ele performe. E a performance dele é que vai determinar a sua convocação ou não, essa possibilidade e essa concorrência. Ele foi lá atrás, aí machucou o joelho. Né? Aí teve uma cirurgia, retornou, veio conosco numa outra convocação de eliminatórias, entrou no jogo contra a Venezuela. Então, a gente já tem algum conhecimento com ele. É monitorado juntamente com outros tantos. E eu não tenho a condição de julgar se ele deveria não ser aproveitado mais, porque aí entraria do lado ético do técnico que estaria no Flamengo. Mas fico feliz agora dele tá com o desempenho que ele está tendo. A gente sabe que nessa Copa serão 26 jogadores convocados, a gente sabe que a comissão brigou bastante também por essa opção, especialmente para que os 15 ficassem no banco de reservas. Essas 3 vagas, vocês pretendem utilizar de que forma, Kleber? A gente, por ter muitas opções e características diferentes do meio para frente, tanto como atacantes, né, de lado, de centro, quanto meias, né, jogadores que chegam para aproximação, 2 dessas 3 deve ser por ali. E uma terceira a gente vai analisar bem as necessidades. Né? São jogos muito próximos um do outro, tem uma série de aspectos, né? E jogadores, às vezes, que façam 1 ou 2 funções são importantes para que a gente defina. Se houver necessidade de que esse atleta seja do meio para trás, sim, se não é mais uma opção à frente na construção do jogo que a gente ganha. A gente observa, e até recebendo, né, anteriormente os dados da seleção, as observações, vocês observam muitos jogos, seleções e tudo mais. Mas o Tite gosta de assistir que tipo de jogo, que tipo de time, que seleção, sem ter que observar como técnico da seleção. Gosta de parar para assistir o quê? O calendário que a gente faz dos jogos ali, eu digo assim, não é para analisar os melhores momentos. Aqui ninguém é analista de melhores momentos. Nós temos uma responsabilidade profissional de assistir o jogo inteiro. Então, quando está ali, o Kleber vai assistir o jogo inteiro. Eu vou assistir o jogo inteiro. Então, claro que eu tenho a prerrogativa de alguns momentos, eu digo, eu quero observar o retorno do Firmino e quero assistir o jogo do Liverpool. Então, é me dada essa... Então, naquele cronograma de jogos. Então, eu vou elencando algumas situações que elas são importantes. Por exemplo, eu queria assistir o Gerson. Então, eu assisti, me foi dado, digo, eu quero ver o Gerson, quero ver que função está exercendo o Gerson agora, com a saída do Sampaoli, e a reconstrução do Marseille. E aí eu observo em que posição, função na fase ofensiva e defensiva ele se encontra. Então, para te ter aí uma gama, e quando tu vai para uma reunião que nós fizemos, tu ter realmente dados, informações específicas e profundas, e não de melhores momentos. Então, cada um de nós tem essa, e acompanha. Às vezes ela é num ligar com os técnicos, às vezes é de acompanhar treinamentos, outras vezes de acompanhar jogos, isso tanto no Brasil quanto fora. Eu já ouvi uma entrevista sua que o senhor disse que o Rafinha, por exemplo, não foi o senhor que observou, foi um outro membro da comissão que observou também. Como que funciona esse processo da sua comissão? Alguém chega, lhe apresenta, tem que ser convencido para que seja convocado? Há um primeiro filtro que a comissão técnica faz desses atletas, ou garotos que são emergentes, ou na seleção olímpica ou sub-20, em que nós temos um contato com os técnicos de uma maneira geral, né? E outros, como foi o caso do Rafinha, que eles observaram que ele estava subindo de produção, no primeiro ano ele só não subiu, ele ficou em terceiro numa classificação final, e o Rafinha já estava com algum destaque, depois subiu com destaque, e vieram para colocar em cima de informações que já tinham suficientemente filtradas. Então, eles passam por um primeiro filtro. E eu até confesso que quando eles chegaram com esse nome, eu digo, nós temos mais coisas importantes para ter do que vocês me trazendo um jogador que é emergente. Eu não quero jogador emergente, eu quero jogador para o momento. Aí eles deixaram de ser, se nós estamos trazendo para ti é porque tem uma referência importante.
E aí eu senti que eles estavam devidamente filtrados. Aí o que eu olhei, também participei juntamente com eles da qualidade que tinha, conversei com o Bielsa, buscamos outras informações para que tivesse aí a chegada do Rafinha com a condição que ele está tendo agora. É difícil de convencer ele? Não, a gente tem que argumentar, a gente tem que nos convencer primeiro, né? E nos convencer, a partir do nosso convencimento, a gente convence ele. A gente chama de democratizar informações, que é o que acontece agora, rodada de sábado, rodada de domingo, né, dos jogadores que estão dentro da nossa lista. Amanhã, no retorno à CBF, a gente começa a democratizar essas informações e discutir jogador por jogador, né? Além dos jogos inteiros, tem lance, a gente vai, aprofunda, busca mais, pega jogos antigos, jogos contra adversários, exemplo, é um externo que a gente está observando, Rafinha, como ele se comportou com um adversário que é conhecido por ter uma marcação muito forte no setor, como ele fez num jogo que ele tinha que propor, como ele fez num jogo que ele tinha que defender e depois sair para contra-ataque. A gente começa a buscar detalhes que vai crescendo a nossa observação e a nossa profundidade sobre o atleta. E aí, a partir daí, o convencimento, escolhe algum desses jogos, mostra e aí começa a desenvolver isso para todos, né? Foram, nesse ciclo, 77 jogadores que tiveram oportunidade com a gente, 55 em jogos eliminatórios, jogos que valiam 3 pontos. A gente, conversando, o senhor falou sobre os garotos, né? Nessa transição do título olímpico para agora, uma série de convocações de jovens jogadores. É uma questão que muito se falou, né? De fazer uma transição na seleção, de observar novos jogadores. Esse processo foi facilitado pelo título olímpico ou é pela qualidade dos atletas que o senhor tem à mão? Ela primeiro foi facilitada pela estrutura que foi proporcionada às seleções. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 10 às 7 da noite, tendo um intervalo de almoço da 1 às 2h30, né, estudando futebol, acompanhando futebol, tendo contato com técnicos, com fisiologistas, com preparadores físicos, com dirigentes, montando a nossa estrutura e tendo um intercâmbio com os técnicos da base. Então, quando a gente fala, e aqui fica um reconhecimento à gratidão ao Paulo, ao Amadeu, ao Jardine, ao Guilherme, a uma série de, agora ao Ramon, há uma série de técnicos que trabalham com essa base e que trazem para nós todos, né, a qualificação e a evolução do atleta, os 2 ciclos olímpicos do Micali. Então, tudo isso nos traz e nos remete a um conhecimento maior. O atleta também se sente mais seguro, porque sabe que essa troca de informações ela é importante, o técnico da principal com as da base. Então, ele vem muito mais natural, ele vem muito mais à vontade e diminui um pouco a responsabilidade, a expectativa dos técnicos, o atleta da seleção e que tem o que performar. Fica uma coisa mais fluida. Se tu pega atletas como Thiago Silva, como Dani, como Neymar, que tem uma receptividade aos jovens maiores, facilita todo esse entrosamento, toda essa naturalidade. O Tite tem o seu estilo como treinador, tem as suas ideias, mas o Tite gosta de quais ideias? O que tem observado e tem chamado a atenção do técnico Tite? Talvez olhem para o final dos trabalhos com que eu realizei nas diferentes equipes e vai estar o meu retrato. Vai estar o retrato do Caxias, campeão gaúcho, como era aquela equipe que terminou. Quando olhar para o Grêmio, na sua melhor condição, vai dizer, ó, qual foi o ápice? Então, aquilo ali é o jeito que ele gosta. Quando vai olhar para o Internacional, ele vai olhar, mas que forma ele gosta de futebol, e aí vai estar verdadeiramente representado nesses clubes, nesses trabalhos onde teve início, meio e fim. Como foi no Veranópolis, o que ele apresentava, né? Como foi no Corinthians, né? Com diferentes recortes, eu digo assim, em função daquilo que a gente tem como os atletas que nos proporcionaram aquele momento. Mas, desenvolvido um trabalho, qual é que foi a evolução? E, normalmente, aí tem o retrato de uma equipe equilibrada, que ela seja criativa, ofensiva, mas que seja sólida, dura, que ela seja consistente, porque entre esse equilíbrio, entre gol e criação e consistência, ela vai chegar mais perto da excelência. O título da Copa do Mundo é o ápice, é a consagração do trabalho que foi feito durante todo o ciclo. Mas o Tite, se tivesse a oportunidade de fazer uma avaliação agora do seu trabalho,
faria qual avaliação? Não tenho condição de fazer agora, mas com o término da minha carreira ou do ciclo dentro da seleção, sim. E as pessoas às vezes falam assim que tem cereja no bolo, né? É isso que fala, né? Eu digo que um título mundial não é uma cereja, é um montão, assim, tanto assim de cereja em cima do bolo, assim, para jogar, tamanha a magnitude do feito. Férias depois da Copa ou vai trabalhar direto, professor? A dona Rose, minha esposa, ela quer que eu fique com ela, porque ela disse, agora é o meu momento da gente curtir junto. Meu filho já disse que a minha esposa vai me aguentar 2 meses e depois vai me mandar embora de casa. Então, há um dilema aí no tempo que eu vou ficar com ela. Aonde o Tite for, o Kleber vai. Vamos ver. Vamos ver, vamos pensar agora. Eu vou com ele para o Catar, isso aí é certo, né? E trabalhar muito para buscar o nosso objetivo de chegar na final, o nosso sonho de trazer o Hexa. Tite, Kleber, muito obrigado. Foi uma honra poder entrevistar vocês e boa sorte na Copa do Mundo. Eu aprendi assim, sorte é para quem não tem competência. Então, um bom trabalho, porque eu sei que vocês têm muita competência. Muito obrigado, Bruno, da mesma forma. Sucesso para ti. Um abraço. Obrigado, prazer falar para vocês.